Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente. Videoaula 04, Análise por Quocientes, da disciplina Análise das Demonstrações Contábeis. Gostaria de agradecer a todos que estão participando em nossas videoaulas. Essa videoaula é especial para você que é aluno universitário, para você que está se preparando para concurso público e para você que já trabalha na área e que pretende aprimorar seus conhecimentos. Para aqueles que têm alguma necessidade especial no tocante à visão, eu estou vestindo uma camisa preta, sou da cor branca e tenho um cabelo grisalho, ok? Vamos à nossa agenda de hoje. Principais processos de análise. Depois vamos falar sobre análise por quocientes. Depois, quocientes simples e quocientes complexos. Depois vamos falar de situação financeira e econômica. E depois, principais tipos de quocientes, né? Vamos ver quais os tipos de quocientes que nós vamos tratar. De importância vital a gente destacar que esta aula faz parte de um conjunto de aulas que foi iniciada lá com a videoaula 3, nós falamos análise vertical e análise horizontal. Hoje nós vamos começar a falar sobre análise por quocientes. Então, olha a importância vital. Se você está gostando dessas aulas, deixe seu like, faça a sua inscrição, principalmente divulgue nas suas redes sociais para ajudar muitas pessoas em todo o Brasil. Então, e mande suas dúvidas para amamercedes@gmail.com. Teremos imenso prazer de atendê-los. Nós vimos já na aula 03 que os principais tipos de análise, você tem lá análise vertical, análise horizontal e análise por quociente. Na aula 3, na videoaula 3, nós tratamos análise vertical e horizontal, com exemplos e assim por diante. Posteriormente, vamos lançar algumas videoaulas somente de exercícios sobre esses assuntos, né? Como fizemos com outros assuntos aqui em outras disciplinas. Hoje nós vamos tratar especificamente análise por quocientes, a primeira aula de análise por quocientes, né? Então, o que vem a ser análise por quocientes? É um processo de análise que é muito mais completo, né? Que leva em consideração uma série de coisas que nós vamos ver aqui. Na verdade, o objetivo maior é conhecer a situação patrimonial, econômica, financeira e desempenho da entidade por meio de quocientes, ou como alguns autores chamam de índices, né? Na verdade, nós estamos trabalhando com comparações simples e complexas entre itens que geralmente heterogêneos de uma mesma demonstração contábil, está aí como DC, né? Ou de demonstrações contábeis distintas, né? Pertencente a um mesmo exercício social. Isso aqui é exatamente o processo de análise por quocientes. E, com certeza, é de suma importância que a gente compare com padrões, quer seja padrões na mesma empresa, padrões do setor, do segmento de mercado e assim por diante, né? Atenção muito importante é relativa ao índice que vai ser adotado, né? Então, para a importância relativa a cada índice que eu adoto. Então, para cada índice, nós temos lá alguns detalhes, né, a serem tratados nas videoaulas subsequentes. Análise por quociente é uma técnica de análise mais usada, ela compara itens heterogêneos, como nós comentamos, do balanço, que dá origem a quocientes patrimoniais, ou seja, quocientes estáticos. Já como nós pegamos a DRE e fazemos uma análise por quociente, ela origina quocientes operacionais, ou seja, quocientes dinâmicos, porque a DRE é dinâmica, né, em função do resultado e assim por diante. Então, agora, a comparação entre itens da DRE e do balanço, quer dizer, agora eu estou comparando balanço com DRE, você vai ver que alguns índices, né, ou alguns quocientes, eu pego valores envolvendo a DRE e o BP, ou seja, o balanço patrimonial, vai originar índices de velocidade, ou de giro ou de rotação, como queira chamar, né? O importante não é a quantidade de índices. Muitos alunos perguntam, né? Puxa, como é, professor? Eu vou calcular quantos índices para saber se a empresa está bem ou não está bem, e assim por diante. Não, o importante não é a quantidade de índices ou quocientes, e sim um conjunto de índices de acordo com o que você quer para a sua análise, né?
qual o grau de profundidade que você quer, qual o detalhe que você quer da sua análise. É importante esse conjunto de índices. Isso não quer dizer que eu tenho uma quantidade de índices, né? Porque se eu for pensar em quantidade de índices, há uma quantidade imensa de índices que eu posso calcular com os dados existentes num balanço, numa DRE ou num fluxo de caixa, né? Quocientes simples e complexos, né? É interessante. Quociente simples é o quociente de liquidez, quociente de endividamento, que nós vamos ver também, rotatividade, rentabilidade e lucratividade e outros quocientes que nós vamos tratar. Eles são chamados comumente pelos autores de quocientes simples, porque o próprio cálculo em si é bastante simplificado, né? A obtenção dos resultados também. E quocientes complexos, que geralmente é voltado para o grau de alavancagem financeira e o grau de alavancagem operacional da empresa. Então, posso classificar os quocientes nesses dois grandes grupos, simples e complexos. Todos esses que nós falamos aí, nós vamos ver em aulas subsequentes, com detalhe cada um. Tá? Situação financeira e econômica. Veja, a situação financeira da empresa, ela é pautada em cima dos quocientes de liquidez, né? E evidentemente, eu estou me preocupando com a estrutura de capital que a empresa tem, né? Isso é quando eu trabalho a situação financeira, a liquidez e a estrutura de capital. Já a situação econômica é em cima da rentabilidade ou lucratividade, né? É em cima da rentabilidade ou lucratividade, né? Então, basicamente, esses dois aí. Tá? Então, quando se trata de situação econômica e situação financeira. Se eu fizer a situação de giro, nós vamos ver que eu vou tratar de outros quocientes envolvendo isso aí. Quer dizer, os principais tipos de quociente que nós vamos tratar está aqui. Ó. Liquidez, nós vamos ver liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata, liquidez geral e solvência. Né? Endividamento, nós vamos ver endividamento em relação ao capital próprio, em relação à composição do endividamento, em relação ao ativo total, em relação à imobilização do capital próprio, em relação à imobilização de recursos não correntes. Né? Isso são os quocientes que nós vamos trabalhar a nível de endividamento. A nível de rotatividade, ou rotação, ou giro, né? Como queira chamar, aí nós vamos trabalhar quocientes voltados para recebimento de clientes, rotação de estoque e rotação de pagamento de fornecedores. Né? Interessante. Você vai ver que, nesse caso, rotatividade e rotação de giro, nós estamos envolvendo informações ou dados do balanço e dados da DRE. Né? Rentabilidade e lucratividade, nós vamos trabalhar também giro do ativo operacional, margem bruta, margem líquida, margem operacional, retorno, rentabilidade do ativo sobre o investimento total da empresa, payback, que é importantíssimo, taxa de retorno, rentabilidade do ativo operacional e taxa de retorno, rentabilidade do ativo próprio. Esse conjunto de coisas aqui também envolve informações que estão no balanço, informações que estão também no DRE, né? Na demonstração de resultado. Tá? E outros, nós vamos ver variação patrimonial de ação, prazo de retorno econômico de uma ação, prazo de retorno financeiro de uma ação, dividendos por ação, lucro líquido por ação é importante. E, por último, grau de alavancagem financeira e grau de alavancagem operacional. Esse é o conjunto de quocientes ou índices, como queira chamar, que nós vamos tratar nas aulas subsequentes de análise por quociente. Tá? Se você gostou desta aula, você deixa o seu like, inscreva-se no canal, é importante a sua inscrição. E qualquer dúvida, mande para mam6@gmail.com e teremos imenso prazer em atender, ok? Espero contar com vocês nas próximas aulas. E até breve.